Economia pela Universidade Federal de Santa Maria em 1997, mestre e doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2000 e 2003. É professor associado do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Atua nas áreas de manejo do solo, matéria orgânica, sequência de carbono, mitigação de emissão de gases de efeito estufa e qualidade estrutural do solo. O professor irá proferir a palestra intitulada Manejo do Solo e Efeito Estufa. Passo agora a palavra para o professor Anor Fiorini de Carvalho. Bom dia a todos. Pessoalmente gostaria de dizer que é uma grande satisfação poder voltar para Viçosa, né? Embora a gente leva um dia de viagem para chegar, mais um dia para voltar, mas é sempre uma satisfação porque desde a graduação, depois na pós-graduação, embora a gente não tenha feito aqui, a gente sempre tem Viçosa como uma daquelas instituições de referência aqui no Brasil, né? Ao lado de várias outras. Então aqui a gente também quer deixar esse reconhecimento e essa admiração que a gente tem, né, pelo Departamento de Solos e pela instituição como um todo, né? Por realmente ser um grupo de referência. Bom, eu agradeço a comissão organizadora pelo convite, né, e gosto de tratar do tema, gosto de trocar ideias sobre esse tema. A gente às vezes aprende mais do que explica, né, nessas participações em evento. E a ideia que eu pretendo trazer aqui vai mais nesse sentido, né, uma troca de informações sobre esse tema, manejo do solo e o efeito estufa, né? Nós poderíamos ficar um dia ou mais conversando sobre esse assunto, né? Mas eu tentei sintetizar, sistematizar um pouco essa informação de forma a ficar algo mais digerível. Bom, qual é o problema, né? O problema é que realmente a concentração de gases de efeito estufa ela vem aumentando na atmosfera, né? Nos últimos 150 anos pós-revolução industrial, então nós temos incrementos aí na ordem de 40% na concentração de dióxido de carbono, CO2, 150% na de metano e 20% em óxido nitroso. Embora boa parte desses incrementos, né, em termos de CO2 equivalente, seja decorrente da queima de combustíveis fósseis, é importante ressaltar que nesses últimos 150 anos muito ocorreu em termos de mudanças de uso da terra, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, e aí também houveram contribuições no sentido de emissão de gases e para a intensificação do efeito estufa. Aqui, na verdade, em parênteses, né, o efeito estufa em si não é um problema, o problema é a intensificação dele, né? Bom, se nós considerarmos os três principais gases causadores do efeito estufa, o CO2, o metano e o óxido nitroso, nós temos a participação relativa de cada um deles aqui, 77% então o CO2, 15% o metano e o óxido nitroso 7%. O que nós temos que ver com isso? Mudança de uso da terra representa algo em torno de 12% e em torno de 14% decorrente da agricultura. Praticamente toda essa contribuição de mudança de uso da terra, ela se reflete em emissão de CO2, que acaba caindo nessa caixa aqui, do compartimento maior, né, dos 77%. E a agricultura, né, esses 14%, sendo a principal fonte emissora para metano, né? Boa parte do metano então provém do setor agrícola e a principal fonte também para óxido nitroso. Lembrando, né, que metano e óxido nitroso ele tem um potencial de aquecimento global, no caso do metano 21 vezes superior, do óxido nitroso 298 vezes superior em relação ao CO2 para causar o forçamento radioativo, certo? Bom, a nível nacional, o que os diferentes setores eles têm de contribuição?
O setor energético está com 37%, onde entra aqui, esses são dados da última estimativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, praticamente toda a queima de combustíveis fósseis acaba caindo nessa fatia. E 37% é decorrente, então, da agropecuária. Esse incremento relativo que a gente tem visto nos últimos anos do setor agrícola na emissão de gás de efeito estufa se deve, boa parte, à diminuição desse setor aqui. O uso da terra e florestas, ou seja, em decorrência da diminuição do ritmo de queimadas na Amazônia, etc., né, esse setor, então, diminui a sua contribuição e, proporcionalmente ou relativamente, aumenta a da agricultura. Obviamente, isso coloca um peso, digamos assim, nos nossos ombros, né, no sentido de nós estabelecer algumas estratégias que possam, então, mitigar ou aliviar esses problemas associados à emissão de gases de efeito estufa. Né? Bom, nessa ideia de apresentar algumas alternativas ou apresentar algumas opções que o setor agrícola brasileiro pode utilizar para reduzir emissões, eu trago 4. Existem várias outras, né? Mas até em função do que a gente tem trabalhado como linha de pesquisa, eu vou discutir um pouquinho sobre os sistemas de lavoura anual, onde entra então sistemas de preparo, questão de plantio direto, rotação de culturas, alguma coisa sobre os sistemas florestais, como opção também de mitigação de emissão e sequestro de carbono, os sistemas integrados de produção e alguma coisa sobre dejeto bovino a pasto. Né? De forma que no final a gente possa chegar a algumas conclusões aí sobre o que cada um desses 4 pontos pode contribuir. Bom, sobre os sistemas de lavoura anual, nós temos aí alguma coisa em torno de 55, 60 milhões de hectares em áreas agrícolas no Brasil, e isso obviamente abre uma oportunidade significativa de manejo, né, que possa então promover sequestro de carbono e mitigação de emissões. Aqui um ponto que eu gostaria de destacar é que eu vou focar mais na questão do manejo de carbono, das emissões, mas todas as práticas de manejo, na verdade, elas convergem para a questão da sustentabilidade, seja em termos de água, seja em termos de conservação do solo, seja em termos de sequestro de carbono. Na verdade, essas coisas elas estão todas associadas. Aqui um exemplo, então, tratando do comparativo entre diferentes sistemas de preparo, né, só para ilustrar, entre plantio direto em comparação ao convencional e uns intermediários aqui no meio, né, os sistemas de cultivo mínimo, com gradagem e escarificação, e o que isso representa em termos de taxa de sequestro de carbono. Né? Então, esse aqui é um experimento de longo prazo, aqueles trabalhos mais clássicos, né, que tem sido feito em vários locais do Brasil, e a gente tem obtido, então, nesse caso aqui, uma taxa de sequestro de meia tonelada de carbono por hectare no plantio direto em relação ao preparo convencional, quando nós consideramos camada até 20 centímetros de profundidade. O escarificado, a cada 3 anos, um sistema que não mobiliza tanto o solo, com uma taxa então um pouco menor, né, embora não significativa aqui do plantio direto. Né? Ou seja, evidenciando aquilo que, de maneira geral, já é conhecido, né, pela pesquisa, enfim, do plantio direto realmente proporcionar sequestro de carbono. Existe uma questão que muitos trabalhos eles estão focados nessa camada de 0 a 20 centímetros, em decorrência da questão da camada arável, né, ou seja, uma herança aí que vem muito antiga, né, de se trabalhar nos primeiros 20 centímetros por ser esse efeito de camada arável. Mas o interessante é observar que essas taxas de sequestro, ou esse sequestro pelo plantio direto, ele não se concentra somente nos primeiros 20 centímetros, mas pode chegar até 1 metro. E no caso aqui nós então alcançamos taxas até próximas a 1 tonelada, quando se considera profundidades maiores. Outros estudos, isso aqui também é uma sequência no Rio Grande do Sul, em vários municípios, 3 municípios, né, Passo Fundo, Cruz Alta e Santo Ângelo,
mostrando então essas taxas de sequestro de carbono quando se consideram camadas, no caso aqui até 30 centímetros, ou quando se considera até 1 metro, né? 250 quilos, 210, 350 quilos nos primeiros 30 centímetros, e um incremento, no caso aqui, de quase 1 tonelada, no caso Passo Fundo, né? Quando se considera profundidades maiores, né? Obviamente, isso aqui abre uma discussão e vai até 100 centímetros, até 1 metro, isso não poderia ir a 1,5 metro, a 2 metros? Talvez, né? Principalmente nas nossas condições de latossolos. Ou seja, então, quando se fala em sequestro de carbono, não olhar também somente até 20 centímetros, né, ou 30, enfim, mas a profundidades maiores, dado esse potencial, né, que as camadas mais profundas do solo têm em sequestrar. Bom, como que o plantio direto, então, efetivamente atua, né, ou mecanisticamente atua para sequestrar carbono? Essa aqui é uma proposta desse autor aqui, o Six, né, em que, na verdade, esse carbono sequestrado pelo plantio direto, ele é resultado de um processo de turnover longo, que nós chamamos. Ou seja, o resíduo superficial ou o resíduo radicular, ele é incorporado à estrutura de macroagregados, como uma matéria orgânica particulada grosseira, no primeiro momento, né? E a partir daí, essa estrutura particulada, ela vai sendo incorporada dentro de microagregados, como se fosse um processo de oclusão, dentro de um ambiente, numa condição menos oxidativa, né? E com o passar do tempo, isso vai se estabelecendo nos microagregados e, numa última etapa, digamos assim, absorvendo ou interagindo diretamente à superfície mineral. Obviamente que se não houver uma reposição, digamos assim, constante de carbono ao solo, esse sistema ele acaba falhando também e ocorre a ruptura então desses macroagregados, né? E a partir daí o rompimento, enfim, não seria nada interessante, né? Bom, mas aí esse ciclo ele não segue para baixo, ele é interrompido pela reagregação, pela nova adição de resíduo. O que acontece com o preparo convencional? É o turnover curto, ou seja, não se dá aquele tempo suficiente de passagem do material particulado, como ele entra no solo, para as estruturas de microagregados e posteriormente a interação. Nós temos um turnover curto em que o preparo acaba rompendo essa estrutura de macroagregados, expondo esse material orgânico às condições mais oxidativas e diminuindo então o potencial do solo em acumular carbono. Então, em síntese, seria esse o processo mecanístico pelo qual o plantio direto proporciona esse acúmulo de carbono por diminuir taxa de mineralização. Mas isso é somente uma parte do processo, né? Ou seja, ele só está controlando o fluxo de saída, nós vamos ver mais adiante, e temos que também controlar o fluxo de entrada de carbono no solo. E essa ideia toda aqui proposta pelo Six, ela vem ao encontro do que esses pesquisadores, né, Philip Knabner e Kleber, propõem em termos de importância relativa dos mecanismos de estabilização de matéria orgânica no solo. No primeiro momento a recalcitrância, depois a oclusão e por fim a interação. Interação organo-mineral. Ou seja, essa recalcitrância ela vai ter uma importância, digamos assim, maior nas primeiras etapas da decomposição, ou seja, qual é a qualidade do resíduo em termos de relação ciênio, em termos de concentração de lignina, que vai proporcionar maior recalcitrância, o maior tempo de permanência desse resíduo no solo, de forma que ele possa ser incorporado a estrutura do solo em macroagregação ou microagregação pelo processo de oclusão, e esse então dá aquele tempo suficiente para que mecanismos de interação de superfície efetivamente se estabeleçam. Dentro dos mecanismos de interação, teríamos aí as trocas de ligantes, as pontes de cátions, enfim, vários mecanismos da química de superfície, né, organo-mineral. Enfim,
realmente parece que o mecanismo de interação, aqui nós estamos falando em solos de textura média para argilosa, né? Solos de textura arenosa, obviamente, o mecanismo de oclusão e a recalcitrância vai ter um papel muito mais relevante, né? Quando se pensa em sequestro de carbono no plantio direto. Mas embora nos solos de textura média argilosa a interação seja o mecanismo que mais vai acumular o carbono aqui no final, isso depende obrigatoriamente de uma passagem pela estrutura de macro e microagregados, né? Bom, sistema de preparo plantio direto, como eu disse, é só parte da história, e aí que muita gente tem a ideia equivocada, né, de que plantio direto é a solução de todos os problemas, o que vai sequestrar carbono em certeza. Nós temos que pensar também no fluxo de entrada de carbono. Qual é a produção primária líquida dos sistemas de produção que nós estamos tendo? Isso é que efetivamente vai proporcionar maior ou menor acúmulo de carbono no solo. O plantio direto, na verdade, o que ele está fazendo é deixar de perder. Agora, o ganho adicional, isso vem com plantas, vem com culturas, vem com produção primária líquida. Esse é um trabalho que a gente participou lá no Rio Grande do Sul, relacionando então o que é a taxa anual de carbono, de adição de carbono, os estoques finais, numa situação de preparo convencional e plantio direto. E o que se observou é que para manter esse estoque original de carbono, no caso aqui 32,5 toneladas, para o preparo convencional era necessária a adição de 9 toneladas de resíduo, vamos dizer, algo 20 toneladas de matéria seca, e no plantio direto isso reduziu para 4. Essas 4 toneladas de carbono representam algo em torno de 10 toneladas de massa seca, que em termos de sistemas de produção agrícola não é uma coisa tão fácil de se conseguir, né? E essa reta aqui, ela mostra muito bem isso. Você pode ter plantio direto, digamos, perdendo carbono em relação ao estoque inicial, mantendo ou acumulando, né? E cada ponto desses aqui, que nós temos em torno da reta aqui, representa diferentes sistemas de culturas. Então, isso é uma coisa que tem que ficar sempre muito clara quando a gente fala, né, no caso de manejo de solos, né? O plantio direto, ele deixa de perder carbono, mas é os sistemas de culturas que efetivamente vão acumular. Eu não apresentei os sistemas de culturas, mas aqui são altas adições com a inclusão de leguminosas, etc., né? Aqui eu trago um exemplo de um trabalho que a gente tem conduzido no Paraná. Todos os sistemas aqui em plantio direto, nós não estamos fazendo uma comparação de direto convencional, mas de sistemas de rotação dentro do direto, em que sistemas com a inclusão de leguminosas, por exemplo, aqui a ervilhata, né, uma rotação bianual aí que envolve milho, trigo e soja, com taxas de aporte de carbono superiores, por exemplo, a um sistema com aveia, né? Ou aqui, maior ainda, né, isso até 1 metro, alfafa milho, ou seja, realmente a inclusão dessas leguminosas proporcionando um aumento de taxa de sequestro de carbono, né? Isso pode ser decorrente da própria fixação biológica de nitrogênio, né, aportando ele para a cultura gramínea subsequente, ou pela própria adição de massa da leguminosa. Então, para mim, a questão do convencional para o direto é uma etapa superada, né? O que a gente tem que pensar agora como alternativas de produção é esse enriquecimento dos sistemas de culturas. Além disso, uma vez eu vi esse artigo, né, e achei ele bastante interessante. O pesquisador, ele provocando um pouco o pessoal do melhoramento, no sentido de também pensar em aumentar aportes de carbono, seja na parte aérea, mas ele fez uma alegação muito interessante pela questão de raízes. Justamente esse carbono, ele já está incorporado ao solo, à estrutura do solo. A gente também acredita que a boa parte do que se acumula de carbono no solo seja decorrente de raízes, né, em plantio direto. Então é uma linha interessante também que poderia se pensar em termos de
melhoramento, né? Sair de culturas como nós estamos aqui, né? Para algo desse tipo. Isso também está relacionado com os índices de colheita das culturas, né? Ao longo dos anos, o índice de colheita aumenta, né? Se há 30 anos atrás tínhamos milho, né, com quase 2, 3 metros de altura, hoje as plantas estão cada vez menores e as espigas aumentam, né? Um índice de colheita maior, mas em termos de adição de resíduo, isso acaba sendo um pouco comprometido, né? Então, talvez trocar uma ideia aí com o pessoal do melhoramento também. Né? Além da quantidade de resíduo que os sistemas de culturas podem aportar ao solo, um aspecto que não pode ser negligenciado é a qualidade desse resíduo. Por quê? Porque a qualidade do resíduo vai atuar aqui, ó, nessa etapa inicial de recalcitrância, a recalcitrância primária que nós chamamos, né? Para que esse resíduo então seja incorporado depois pela oclusão, interação e assim por diante. Aqui nós temos então alguns espectros de ressonância magnética nuclear de alguns resíduos, por exemplo o guandu, né? E a aveia preta. E o interessante é que observar que essas espécies, embora leguminosas, com baixa relação CN, etc., elas apresentam uma maior concentração de estruturas alifáticas alquílicas, né? Por exemplo, aqui 17% contra 11% na aveia, e essas estruturas aromáticas, aqui 13% contra 7%. Tanto esse carbono alquilo como o carbono aromático são pertencentes àquilo que nós chamamos de estruturas hidrofóbicas, é como se fossem gorduras, né? E que jogadas ao solo elas não são tão atacadas de maneira tão fácil, né? Proporcionando aí uma recalcitrância primária ao resíduo. E fazendo algumas contas, então nós temos um índice de hidrofobicidade de 0,42 para o guandu, 0,22 para a aveia, e isso poderia também explicar, né, ou ajudar a explicar por que sistemas como essas leguminosas ajudam a contribuir para o sequestro de carbono, né? Além da questão da adição de nitrogênio que vai suprir a gramínea na sequência. Aqui uma relação, então, isso de um trabalho também que a gente fez, não foi trabalho nosso, a adaptação foi nossa na verdade, relacionando o índice de hidrofobicidade do resíduo de parte aérea de algumas plantas de cobertura com o tempo médio de residência, né? Mostrando aí o nabo forrageiro com baixo índice comparado com o guandu mucuna, né? Então, aumentando o tempo da permanência desse resíduo no solo. Tá? Então, curiosamente não teve relação nenhuma com relação CN, mas teve com o índice de hidrofobicidade. Então, são alguns aspectos que a gente deveria pensar, né? Ou seja, a qualidade do resíduo, além da quantidade, né? E o sequestro de carbono. E eu iria um pouco além, isso aqui é resíduo superficial. Como é que é a qualidade do resíduo de raízes? Quando a questão de quantificação de raízes e qualificação de raízes, ela é bem complicada, né? Primeiro porque os nossos trabalhos de longo prazo geralmente são em parcelas pequenas. O dono do experimento se incomoda quando se abrem trincheiras, né? Porque jogou na parcela, enfim. Mas não tem outro jeito, né? Para avaliar a raiz, realmente, né, o dano em parcela, enfim, ele é maior. E é um trabalho mais moroso, trabalhoso, enfim, tem uma série de limitações em relação à avaliação simples da parte aérea. Mas enfim, temos que encarar esse desafio aí de alguma forma. Carbono no solo é só parte do processo, né? Como eu disse, bom, se nós pensar só em carbono do solo, nós não podemos pensar só em reduzir as saídas, ou seja, fazer plantio direto, nós temos que aumentar o fluxo de entrada, aumentar o aporte de carbono. Mas nós temos que ver também que esses sistemas, seja plantio direto, de rotação de culturas, eles podem ter alguns efeitos paralelos, né, ou colaterais, digamos assim, no sentido de emissão de outros gases, né, no caso o óxido nitroso e metano. Quais são as implicações, então, que diferentes sistemas de culturas ou de preparo têm sobre esses gases? Quando se fala, pessoal, em plantio direto, é muito comum na literatura internacional se encontrar a seguinte informação: o sistema plantio direto, por aumentar o
promover um certo adensamento no solo, acaba reduzindo a porosidade de aeração e proporcionando a formação de microsítios de anaerobiose que levariam à produção de óxido nitroso. Isso está correto também. Só que não é a informação que nós estamos encontrando nas nossas condições tropicais e subtropicais. Aqui a gente traz um exemplo de um trabalho que já está indo para o seu 3º ano de avaliação, comparando então o preparo convencional no sistema escarificado em plantio direto, lá em Ponta Grossa, no Paraná. E as emissões de óxido nitroso, elas têm uma linha basal e, dependendo de alguns eventos, associados principalmente aqui à semeadura, ou preparo, ou aplicação de nitrogênio, tem esses pulsos, então, de emissão. É mais ou menos assim que funciona essa emissão de óxido nitroso. E fazendo uma integração, então, de todas essas linhas e uma média desses 3 anos, nós encontramos, então, que o preparo convencional emitiu 800 gramas de nitrogênio por hectare ano na forma de óxido nitroso, né, uma emissão bem superior em relação à do plantio direto, né, de meio quilo. De maneira geral, essas taxas de emissão elas podem ser consideradas como baixas, né? Mas entre os sistemas a gente observou esse efeito do plantio direto em reduzir a emissão. Nossa explicação para esse resultado é o seguinte: o preparo convencional, pelo fato de promover essa mobilização do solo e a aceleração da decomposição da matéria orgânica, também pode estar criando microsítios de anaerobiose. Porque o processo de decomposição de matéria orgânica é um processo que consome oxigênio, ele é oxidativo, então aqueles sítios, né, de decomposição eventualmente pode estar havendo deficiência de oxigênio e, paralelo a isso, a produção de óxido nitroso. E claro, esse processo ele fica potencial, fica latente ali no momento em que se aplica o nitrogênio em cobertura, né, isso acaba então se manifestando de maneira mais expressiva no convencional do que no direto. Um outro aspecto interessante que a gente observa nos sistemas de culturas diz respeito à soja, né? Embora uma leguminosa, etc., mas nos períodos de senescência sempre dá um pulso de emissão, né? Ou seja, na época da desfolha, se isso aí é decorrência da decomposição do nitrogênio da folha, né? Da mineralização do nitrogênio da folha, o sistema radicular a gente não sabe bem certo. O interessante é que é sistemática a ocorrência desses pulsos de emissão de óxido nitroso na senescência da soja. Alguma coisa que deveria ser investigada melhor, né? E de uma maneira geral, aqui uma média, né, do que os sistemas de preparo causam, né, em termos de emissão, né? Então, um comparativo do PC, o preparo convencional, com o plantio direto, vários autores em várias regiões brasileiras, e na maioria das situações, então, taxas de emissão de óxido nitroso superiores, né, praticamente o dobro em relação ao plantio direto. Então, pelo menos nas nossas condições aí de trópico e subtrópico, a tendência é essa aí, né, o plantio direto realmente com emissões menores em relação ao convencional. Falando um pouquinho sobre metano, obviamente nas nossas condições de solos aí, não irrigados, né, não alagados, existe na verdade um consumo de metano pelo processo de metanotrofia, seja em convencional, direto, enfim, né, mas no direto esse consumo é maior, né? E também a gente alega que poderíamos pensar no convencional, o consumo é menor pela desestruturação do solo, enfim, né, em relação ao plantio direto. É uma tendência bem clara, né? Isso não há muita divergência dos nossos dados e com o que a literatura internacional apresenta. Essa aqui é uma pergunta que incomoda também, né? O pesquisador ele faz os seus trabalhos lá nas parcelas, que são muito bem conduzidas, etc., né? Mas como está realmente o plano de rotação de culturas e manejo da estrutura do solo sob plantio direto na lavoura do agricultor para sequestrar carbono, reduzir a emissão de óxido nitroso e consumir metano? Né? Isso levando em conta a minha palestra, mas
levando em conta a palestra do Silvio antes, né, para produzir água, acho que o Oromar vai comentar em termos de erosão, né. Junto com o Oromar, a gente fez um tour pelo estado do Paraná, né, e a gente encontrou situações bem interessantes, assim, que dá vontade de dar um troféu, né, para os agricultores, né. Situações muito bem manejadas, o pessoal do norte lá pensando em produzir braquiária no inverno, né, fazer a rotação com soja, milho, normal no verão. Esse produtor aqui, não está o produtor, né, está só o esquema de rotação, que ele fez um painel, um banner para mostrar para a gente, para a gurizada, né, e com todo orgulho. Rotação de 4 anos, como é que ele faz, e segue isso religiosamente. Outras situações aqui, o cuidado, além da rotação, cuidado com a cobertura, com as práticas conservacionistas estruturais, que você pega um facão e enterra no solo, assim, aquilo parece estar cortando uma manteiga, né? Então, existem essas situações que são muito bem feitas, e esse cara, ele realmente está sequestrando carbono, ele está reduzindo a emissão desse dióxido nitroso e assim por diante. O problema é que essa situação aqui, eu acho que já não é mais a maioria. Se é por questão econômica, enfim, cada um tem lá suas razões, né? Mas, infelizmente, tem muita situação de descaso, né? Com rotação de culturas, isso já não se pensa mais no estado, né? Até a gente estava comentando com o Omar ontem, né? A questão de soja, milho, safrinha, isso aí, embora rentável economicamente, mas ambientalmente, né? Não tem sido uma situação muito interessante, né? E quando se pensa na perda do resíduo, do solo, enfim, por processos erosivos que estão voltando, né? Obviamente nós vamos ter o nosso sequestro de carbono também, né? Então, esse aspecto aí também tem que ser tratado, né? Bom, saindo dos sistemas anuais, indo para os sistemas florestais, o que floresta, né? Aqui eu sei que o pessoal trabalha muito mais, né? A área florestal, nós estamos começando uma coisa com pinos lá no Paraná, né? E o que a gente observa é que, sim, os sistemas, existe possibilidade de acúmulo de carbono nos sistemas florestais plantados, no caso com pinos. Aqui uma informação então do estoque de carbono até 1 metro no campo de solo em pinos, Rio Negrinho, lá no norte de Santa Catarina, em toneladas por hectare, né, a mata nativa. O pinos, numa primeira rotação depois de 17 anos, caiu, e numa segunda rotação, né, 20 anos depois, na segunda rotação que estava com 12 anos, já tornou a aumentar novamente esse acúmulo de carbono no solo, né, o estoque de carbono no solo. Então, são algumas informações aí preliminares que apontam, digamos, para a vantagem dos sistemas florestais em termos de acúmulo no solo. Tem também na biomassa, obviamente, né? Mas aqui nós focamos mais no solo. Em termos de emissão de óxido nitroso, o mesmo comparativo, a primeira rotação, segunda rotação em mata, e se observou aqui, no caso, que a segunda rotação teve uma emissão maior de óxido nitroso. Embora acumulou mais carbono, mas também emitiu mais óxido nitroso. O que poderia estar acontecendo aqui, uma hipótese, né, é que junto com esse acúmulo de carbono também esteja ocorrendo algum acúmulo de nitrogênio. E talvez isso poderia dando a maior emissão em óxido nitroso. Mas se a gente converte tudo isso para carbono equivalente, CO2 equivalente, né, ou seja, pega esse N2O e pega o carbono acumulado no solo, o acúmulo de carbono no solo ainda supera, né, algumas vezes essa maior emissão de óxido nitroso. E em termos de metano, todos os solos, né, primeira, segunda rotação ou mata se comportam como consumidores de metano, mas esse consumo sendo bem maior no caso da mata nativa, né, consumindo aí até 10 quilos de carbono por hectare na forma de metano. Bom, esse seria sobre os sistemas florestais. Sobre os sistemas integrados, nós temos a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, né, tem toda essa discussão. Esse é um experimento que a gente acompanha com o pessoal do IAPAR, em Londrina, né, comparando campo nativo, uma situação de lavoura, integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta.
Em termos de carbono, acúmulo de carbono, isso aqui era depois de 5 anos, pessoal. Não observamos diferença entre os estoques. Na verdade, isso até contraria alguns resultados, né, que mostram acúmulos de carbono na integração, né? Mas pelo menos significativamente não ocorreu nenhuma perda em decorrência dos sistemas integrados, né? Uma outra particularidade também é que o nosso sistema de integração lavoura-pecuária, principalmente no Paraná, ele é um sistema anual. É a pastagem no inverno e a lavoura no verão. Os sistemas que se usa muito do cerrado, principalmente, ele é uma sequência, digamos, de 2, 3 ou 4 anos de pastagem e depois um ciclo de mais de 3 anos de lavoura. Talvez esteja aí o fato de nós não encontrarmos diferença, enquanto nessas situações de rotação mais longa da integração se tem um acúmulo maior. E se trabalhar também com uma espécie, que é uma verdadeira bomba de acúmulo de carbono do solo, que são as braquiárias. Em termos de emissão de óxido nitroso, aqui também comparando o campo nativo, lavoura, integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, ao longo de aqui 2 ou 3 anos, né? Novamente as emissões, elas são em pulsos, tá? E o que se observou aqui, no caso, é que a lavoura ela teve uma emissão maior de óxido nitroso em relação aos sistemas integrados. Essa emissão maior no sistema de lavoura, até uma coisa curiosa, mas a gente atribuiu a maior umidade do solo dada a maior cobertura. No sistema integrado, principalmente no ciclo de pastagem, a gente não conseguia uma cobertura superficial do solo tão boa quanto no sistema de lavoura, e aí a condição de umidade geralmente era menor, né, nos sistemas com pasto, né, o ILP e o ILPF. E a gente atribui isso ao fato de se ter menor emissão, né, nesses sistemas integrados. Agora, não que necessariamente isso seja uma coisa boa, né, já que nós estamos trabalhando com um nível menor de umidade no solo, né? Para metano, não houveram diferenças significativas entre os sistemas, né? Foi tudo parelho e, na maioria das situações, o consumo então, de metano, como era de se esperar, né? Então, isso aí sobre os sistemas integrados. Esse aqui é um outro experimento, que daí a gente fez uma espécie de um balanço geral das emissões, né? Isso aqui já é no município de Castro. Comparando emissão de óxido nitroso maior na ILP do que na lavoura. Óxido nitroso pelos dejetos, obviamente, presentes então no sistema integrado, né? No sistema de lavoura não tem animal, não tem dejeto. Emissão de metano no solo, aqui no caso nas duas situações houve uma pequena emissão. Sequestro de carbono no solo, houve um pequeno sequestro aqui no sistema integrado, mas muito pequeno. E o PAG, o potencial de aquecimento global, ou seja, fazendo um balanço de toda essa turma aqui, nós encontramos então um potencial de aquecimento maior na integração lavoura-pecuária em relação ao sistema de lavoura. Bom, aqui tem um aspecto também que tem que ser ponderado, né, nessa discussão, que é a produção de alimentos que os sistemas proporcionam por hectare. E isso tem a ver com o que nós chamamos de intensidade de emissão. Ou seja, o sistema de integração lavoura, eventualmente, né, ele tem essa emissão maior aqui, tá? Mas nós temos que ver também o que isso se reflete em termos de produção maior de proteína, de energia, de carboidratos e assim por diante. E tudo isso tem que ser feito uma análise de ciclo de vida, né, que nós chamamos, né? Então, esses aspectos também têm que ser ponderados, ou seja, não olhar simplesmente a emissão por área, mas a emissão por produção de alimento também. Num comparativo a nível nacional, isso aqui vários grupos que têm trabalhado, né? O que são as taxas de sequestro de carbono em toneladas por hectare ano nas áreas de integração lavoura-pecuária comparados à de lavoura. Então, vem desde Rondônia, Mato Grosso aqui até Rio Grande do Sul. E essas taxas, o que nós observamos, elas são maiores nas regiões, pessoal da Amazônia aqui,
mais intermediárias aqui no Cerrado, Centro-Oeste, e uma tendência de serem menores aqui no Sul. E isso pode, então, estar relacionado ao tipo de rotação que se usa nos sistemas integrados, né? O sistema de rotação longa, com braquiária, aqui, e os sistemas anuais, né? Com aveias e no inverno e lavoura no verão, proporcionando, então, as menores taxas. Então, aqui uma média, né? 1,4 toneladas por hectare ano na condição da Amazônia, meio no Cerrado e lá no subtrópico, né? Taxas bem quase que desprezíveis, né? Em termos de emissão de óxido nitroso, a coisa também não é muito... não existe assim um consenso, né? Aqui se teve emissão maior na integração lavoura-pecuária, mas não significativa. Aqui também, Dourados, não significativo. Castro, né, foi o nosso resultado, encontramos emissões maiores. Ponta Grossa, um outro trabalho também que a gente está conduzindo, já foi o contrário, né, emissões menores nos sistemas integrados. Daí o que se conclui é que realmente tem que se conduzir mais estudos para chegar a conclusões mais consistentes e uma coisa que a gente tem se deparado também é não simplesmente ficar na avaliação da emissão em si, mas tentar entender o mecanismo, né, o processo mecanístico que está por trás dessas emissões, né? Bom, e finalizando, o nosso último ponto da fala diz respeito às emissões a partir de dejeto bovino a pasto. Nós, a nível de Paraná, claro, tem uma produção de pecuária de corte, mas boa parte eu diria que é de leite, né? E o que isso aí tem a ver, o dejeto que esses animais produzem, tanto em termos de esterco e de urina, tem a ver com emissões, né? E que são informações relevantes também, dado esse cenário aí, né? Nós temos 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, né? Isso aí, defecando, urinando no pasto, né? E quais as implicações disso. Cada país signatário da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas do Clima apresenta, então, os comunicados, né? As comunicações nacionais de emissão. O Brasil está preparando agora a terceira. E essas comunicações, os chamados inventários, eles são baseados em fatores de emissão. O que é o fator de emissão? É a relação entre a quantidade, digamos, vamos pensar assim, nitrogênio, né, o nitrogênio, dióxido nitroso, nitrogênio que é aplicado ao solo e o quanto daquilo é emitido na forma de óxido nitroso. No caso de esterco e de urina, esse fator de emissão ele é considerado como 2%. Ou seja, toda a urina, todo o nitrogênio da urina do esterco, que o animal excreta sobre a superfície do solo, 2% disso é emitido na forma de óxido nitroso. E, na verdade, isso é uma grande média global e a gente começou a questionar também isso. Será que isso realmente se aplica às nossas condições? Para isso, então, conduzimos alguns estudos, né, em microparcelas e depois as câmaras de coleta de gás acoplado, né, no caso com urina animal, esterco, e monitoramos a emissão de óxido nitroso ao longo do tempo. E o que se encontra no caso da urina, né, logo após a aplicação da urina, em torno de 10, 15 dias, que vai ocorrer esse pico, né, de emissão, e 30, 40 dias após, então ele acaba voltando à condição de linha de base. Mesma coisa para o esterco, mas com taxas de emissão bem menores se comparadas à da urina, né, dada a forma e a concentração, né, que esse nitrogênio da urina está, né, ou seja, a ureia, né, em concentrações bem maiores. E com esses resultados nós chegamos ou calculamos os fatores de emissão. Comparado ao 2% padrão do IPCC, né, nós encontramos 0,26 para a urina e 0,15 para o esterco, ou seja, valores bem menores mesmo. E isso, obviamente, quando a gente multiplica pela quantidade estimada de esterco e urina nos inventários, isso dá uma diferença bem significativa no que se refere à emissão global ou nacional, né, digamos assim, de óxido nitroso. Bom, isso sobre os fatores de emissão. Então temos que rever algumas coisas aí, né?
Outra estratégia que se discute também no sentido de reduzir a emissão de óxido nitroso em áreas de pastagem é a aplicação de inibidores de nitrificação. O DCD, dicianodiamida, é um deles. Na Nova Zelândia e na Austrália, pelo setor agropecuário ser o principal contribuinte de gás de efeito de estufa, a turma está favorável no sentido de reduzir a emissão do setor. E aí optaram por essa estratégia do DCD. O que esse inibidor faz, então? Ele, na verdade, ele reduz a atividade da amônio monoxigenado, ou seja, impede essa oxidação do amônio aqui para hidroxilamina, nitrito, nitrato, enfim, né? Diminuindo então a emissão de óxido nitroso, ou seja, fica o amônio ali disponível e ele vai ser então absorvido pela planta. Além do que, não teríamos a perda de nitrato, né, por lixiviação, enfim, tem essa vantagem também em termos de qualidade de água. E resolvemos conduzir então alguns estudos com o DCD. Bom, num tratamento só com urina, então tivemos um fator de 0,30% de emissão. Aplicando esse produto, esse DCD misturado à urina, que seria uma condição, digamos, padrão, perfeita, né? Baixou para 0,10 e ficou numa situação intermediária quando o DCD foi simplesmente pulverizado, aspergido, então, sobre o pasto, que seria aquela condição mais fiel e representativa do que o produtor realmente vai fazer. Mostrando aí, então, uma tendência. Esse aqui é um primeiro estudo que a gente está conduzindo, né? E que para as nossas condições lá, no caso aqui foi em Curitiba esse estudo, né? Uma condição mais fria, esse produto realmente funcionou, né, no sentido de inibir nitrificação. No Brasil existem outros trabalhos também com fator de emissão e aplicação de DCD, tá? Então está aqui, esse aqui foi conduzido em Curitiba, como já mostrei, 0,26 para a urina, 0,30 no segundo estudo e o DCD tendo um efeito. Tem um trabalho que o pessoal da Embrapa conduziu em Goiás, mostrando então também fatores de emissão para o óxido nitroso da urina bem menores em relação aos 2% do IPCC, só não tanto quanto os que nós obtivemos. O pessoal do SENA aqui também, valores bem menores de fator de emissão, só que o fato é que eles não encontraram o efeito da aplicação de inibidor de nitrificação. Esse realmente não funcionou. O experimento foi conduzido em Rondônia e uma explicação para isso talvez seja a questão de temperaturas mais elevadas, né, que possam estar inativando a ação do inibidor. A gente não tem trabalhado com isso, né, mas é um assunto bem interessante dentro dessa linha dos inibidores de nitrificação, que são as braquilactonas, principalmente na espécie de Brachiaria humidicula. Essa aqui então está a estrutura molecular da braquilactona e ela também atua como um inibidor da nitrificação, só que ele é um inibidor biológico, inibindo tanto a atividade da amônio monoxigenase como aqui da hidroxilamina oxirredutase, ou seja, vai atuar em duas vias aqui, bloqueando, né, impedindo então o processo normal de nitrificação. E aqui no Brasil não conheço nenhum estudo a respeito disso, né, mas eu acho que tem potencial para trabalho, né. O pessoal do CIAT na Colômbia fizeram alguns estudos comparando então uma situação controle, uma situação com soja, aqui uma pastagem de pânico, aqui um híbrido de braquiária, e que o que eles observaram é que as braquiárias, as umidícolas, então realmente aqui mostraram uma certa eficiência em reduzir a emissão, principalmente esse material genético que eles dispõem lá, né? São exudatos, na verdade esses compostos eles são liberados em exudatos reticulares, né? E tem aí esse potencial então, para reduzir emissões. Bom, então, chegando nas considerações finais, né? O que nós podemos dizer é que realmente existem essas estratégias para sequestrar carbono, para reduzir emissões, né? Isso a nível nacional, né? A questão é, uma coisa é a pesquisa, outra coisa é realmente a aplicação por parte do produtor, né? Plantio direto, então, com um sistema de culturas de adição satisfatória de carbono, né? Frisar isso bem, né? Tem que fazer plantio direto, obviamente, né?
mas não ficar só no fato de não mobilizar o solo, tem que adicionar carbono também. Sistemas florestais, então, apresentando esse potencial de sequestro de carbono no solo, além do carbono da biomassa. Os sistemas integrados, ao meu ver, a coisa não está bem definida, se isso realmente sequestra mais ou menos, então, como eu disse, novos estudos são necessários no sentido de entender mais processos mecanísticos do que realmente ocorre nesses sistemas integrados e a questão do tipo de rotação que nós temos, se longa ou curta. E o manejo de dejetos a pasto, né? Um aspecto é rever os fatores de emissão nos inventários, né? Realmente parece que 2% não serve muito para nós, esses valores são menores, e a possibilidade de uso desses inibidores de nitrificação, né? Sejam sintéticos ou sejam biológicos. Eu agradeço então a atenção de vocês, peço desculpas aí também pelo pouco adiantado da hora, né? E não sei qual vai ser a logística daqui para frente. Tá bom, obrigado pessoal. Jefferson, parabéns pela palestra, satisfação em vê-lo aqui. Me chamou muita atenção esse dado do índice da média global de 2%, né? O que tu acha assim, que pode ter essa diferença? A falta de pesquisas, principalmente na região tropical, e esses dados mais das regiões de clima mais frio, enfim, porque é uma diferença muito grande, né? E tem muito poucos trabalhos no Brasil, como mesmo mostrou, vocês fizeram os trabalhos pioneiros junto com outros trabalhos. Que tu acha? Porque isso vai mudar, né? Vai mudar muita coisa. O que tu acha que é realmente a falta de dados, né? E esses dados mais concentrados, sei lá, nos Estados Unidos e Europa? Ok. Bom, obrigado pela pergunta, Romoli. Na verdade, eu até fui atrás tentar entender um pouco na literatura onde é que estava a origem disso, né? E aí eu barrei lá no relatório do IPCC dizendo que era um relatório interno de uma pesquisadora que fez um compilado, mas esse relatório a gente não tem acesso, nunca foi publicado, sei lá como é que foi isso, né? Ou se não foi uma simples apresentação, assim, uma conferência, né? E na verdade é isso, né? Ele foi mais focado na questão de climas temperados, né? E assim, ó, não é também nenhum demérito a questão de 2%, né? Eu acho que tinha que se apresentar alguma coisa, o valor talvez um pouco, o pessoal resolveu ser mais ponderado na coisa e jogou um valor mais acima, né? Mas pelo menos apresentou o valor nos guidelines, lá, nos sistemas de orientação para inventário, né? Mas deixem aberta a possibilidade dos países apresentarem seus fatores específicos, como a Austrália e Nova Zelândia se adiantaram e realmente fizeram. Eles trabalham com fatores de emissão na ordem de 0,5%. Então, eu acho que são esses dois pontos, né? O 2% ele é um valor meio mágico, assim, realmente eu acho que a base de dados para chegar a isso, ela tem as suas limitações, mas por outro lado, os países têm toda a liberdade de apresentar os seus fatores específicos, né? Não sei como é que vai ser a nível do Brasil, essa discussão daqui para frente, né? Vários outros grupos estão apresentando resultados também, convergindo para fatores menores, né? Agradecemos a presença do professor Jefferson Jekyll, que será agraciado com o presente da organização do evento. Convidamos a todos os participantes ao intervalo em nosso espaço Café e Ciência.